Papagaios falam, mas serpentes não. Humanos não nascem de costelas. E, no entanto, milhões acreditam numa história onde tudo isso é tratado de forma literal. Segundo a interpretação vigente do sistema religioso sobre o Gênesis, Deus criou o homem da terra e posteriormente criou a mulher de uma de suas costelas, induzindo a ideia que a mulher foi criada à imagem do homem e não de Deus, sendo essa a primeira heresia, pois ignora completamente o capítulo anterior do mesmo livro, que diz claramente: Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Homem e mulher ele os criou. No Éden, o homem e a mulher se encontravam em estado de pureza e inocência, e viviam nus, em harmonia com a natureza, porém não estavam na mesma condição que os animais. Adão e Eva eram e sempre foram intelectualmente superiores a qualquer animal, somente abaixo de Deus e dos anjos. O que cai por terra a segunda mentira e ofensa a respeito da mulher, que é a de que ela, a mulher, teria sido enganada. Pois ao afirmar que a mulher foi enganada por um animal, é o mesmo que chamar a mulher de estúpida ou burra, pois ela teria sido trapaceada por um ser que é intelectualmente inferior. Nesta passagem bíblica, em um certo dia, uma serpente fala com a mulher, que está sozinha, e ela, de forma totalmente imprudente e maliciosa, come do fruto proibido. Em seguida, ela, já contaminada com o pecado, maliciosamente oferece o fruto proibido a Adão, o levando-o a pecar também. Mais outra heresia, pois ambos estavam juntos no ato. Resumidamente, o segundo e terceiro capítulos de Gênesis são constantemente alvos do sistema religioso, que fazem desses capítulos serem altamente recheados de intencionais más interpretações, onde cada frase cria uma série de heresias, com pesadas consequências para homens e, principalmente, para as mulheres. Uma evidência dos resultados dessas intencionais más interpretações podem ser vistas em diversos meios de comunicação que resolvem tratar do assunto. O pecado original. Por exemplo, recentemente, num podcast em que essa questão foi abordada. Uma observação: por uma questão de respeito à opinião alheia, não irei divulgar o nome nem do podcast e nem do teólogo. Mas enfim, voltando à questão, um teólogo, como muitos outros, afirmou que a humanidade só veio a se tornar mortal quando Adão comeu do fruto proibido, e que o verdadeiro alvo do diabo era Adão, não Eva. Segundo ele, Eva foi apenas um instrumento usado por Satanás para fazer o homem cair. Ao fazer essa análise por esse prisma de interpretação, ele não só inflou a importância do homem, como jogou a mulher na posição de sempre, a de ser uma criatura objetificada. Um dos maiores erros que existe no sistema religioso é chamar o homem de Adão. Muitos desconhecem essa realidade, mas ambos, homem e mulher, eram Adãos. Pode soar estranho, mas diferente de Eva, Adão não é nome próprio de uma pessoa. Adão significa humanidade. Tanto o homem como a mulher eram chamados de Adão. O nome que diferenciava um do outro é, na verdade, homem e mulher. A visão tradicional menospreza a importância da mulher, ou seja, ela seria apenas uma costela do homem, uma imagem do homem e não de Deus. E um dos trechos mais absurdos dessa entrevista, o teólogo afirma que o homem teria sido seduzido pela mulher, por ela estar nua, sendo que, em estado de pureza e inocência, o homem sequer compreendia o que é nudez ou as particularidades do que seria um ato de sedução. A mensagem oculta e nem um pouco sutil desse discurso é cruel e insidiosa, que é: a palavra da mulher não tem valor. Homens não devem ouvir mulheres, pois elas não têm nada de verdadeiro a dizer. Suas palavras são enganosas, ou tolices e futilidade, como se a voz feminina fosse
por natureza, inferior. Como se o simples fato de uma mulher falar já fosse motivo suficiente para desacreditar o que é dito. Esse tipo de interpretação não é apenas equivocada, é profundamente violenta. É uma teologia distorcida, envenenada, que se disfarça de sabedoria para legitimar a exclusão. É uma narrativa construída ao longo de milênios para silenciar, humilhar e apagar mulheres da história da fé. E é a verdadeira razão de não haver sacerdotisas no meio abrâmico de fé. E o mais perverso, tudo isso é feito em nome de Deus. Cada vez que esse discurso é repetido, ele se torna uma arma espiritual, usada não para libertar, mas para prender, para manter intacto o domínio de um sobre o outro, sustentando o pecado estrutural da desigualdade. Isso não é evangelho, isso é opressão travestida de doutrina. O mais triste é que muitos dos que propagam essas ideias dizem seguir a Jesus Cristo e ignoram completamente o que ele fez pelas mulheres. Por exemplo, na passagem em que Maria escolhe ouvir o Mestre enquanto Marta se preocupa com os afazeres, Jesus faz algo revolucionário. Ele não diz que Maria devia ir ajudar nos serviços domésticos. Ele diz que Marta estava errada e que Maria havia escolhido a melhor parte. Em pleno auge do estoicismo, que via a mulher como inferior e destinada ao lar, Jesus diz: mulher, saia da cozinha, participe do mundo, sente-se entre os discípulos, aprenda, ensine, pense. Ninguém havia feito isso em 6.000 anos de história escrita. Nem Buda, cuja doutrina original era exclusiva para homens. Foram os séculos de influência cristã que abriram espaço para monjas no budismo. E as palavras de Cristo ainda continuam ecoando. Mulher, saia dos estereótipos que te colocaram. O reino dos céus é também teu. Uma teologia distorcida cria uma prisão, e está na hora de se libertar dessas amarras, e com ela, libertar também quem foi oprimido por interpretações injustas e perversas. A história do Éden não foi escrita para tornar a mulher culpada, ou para criar estereótipos do que seria feminilidade e masculinidade. Ela foi escrita para nos mostrar o drama da escolha, do erro, da separação e do recomeço. Na Bíblia, a serpente representa a força simbólica do caos e da ruptura. Adão e Eva, ou melhor dizendo, o homem e a mulher, são os símbolos da humanidade, do livre-arbítrio e da consciência moral. Revisitar Gênesis com responsabilidade é um ato de justiça, não só teológica, mas humana. Se essa mensagem falou com você, não deixe ela morrer aqui. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais conteúdos que libertam, questionam e colocam luz onde a religião tentou apagar. Agora me conta nos comentários, qual palavra de Jesus mais te libertou? Ou melhor ainda, qual mentira você acreditou por muito tempo e agora começa a deixar para trás?